Olá, amigos! O tema da nossa aula de hoje é metas compatíveis e coerentes. Imagine que uma pessoa deseja adquirir um produto ou um serviço e esteja disposta a pagar por esse bem ou esse serviço o valor de R$100. Entretanto, o proprietário desse bem ou fornecedor desse serviço só vende por R$1.000. Não existe a menor chance de negociação, porque as metas estão muito distantes. A viabilização de um acordo na negociação exige uma compatibilização ou coerência nas metas dos negociadores. Para um exame mais efetivo sobre a compatibilização das metas da negociação, é preciso fazer uma análise de alguns conceitos que se interligam no processo decisório para a viabilização do acordo. O primeiro deles é a ancoragem. Quando os negociadores discutem questões ou valores ambíguos ou incertos na negociação, as posições iniciais funcionam como âncora e afetam a percepção de cada um dos lados relativamente aos resultados a alcançar nessa negociação. Eu gostaria de fazer alguma referência para tentar explicar o que seja um valor ambíguo ou desconhecido na negociação e um valor conhecido. Valor conhecido. Por exemplo, a aquisição de um automóvel 0 km. Por que o valor é conhecido? Porque as concessionárias, elas divulgam a tabela de preços onde é apresentado o valor daquele automóvel 0 km. Naturalmente, nas negociações, o valor final da compra vai ficar em torno do valor apresentado na tabela. Com relação a valores desconhecidos ou ambíguos, nós estamos tratando de bens ou serviços que não têm uma referência de mercado. Por exemplo, um cavalo de corrida, ninguém sabe o preço. Uma tela de Portinari, depende das circunstâncias. Um carro que foi fabricado em 1936, ele tem um preço completamente diferente de um carro que nós possamos adquirir na concessionária, porque ninguém tem referência de preço. Os preços, nesse caso, são ambíguos e nessas condições a âncora é que funciona. É exatamente esse tipo de situação que interfere no nosso julgamento e faz com que a gente tome decisões, às vezes, inadequadas. A gente pode adquirir algo que a gente não precisa ou pagar mais por algo que a gente nem está necessitando também. Um exemplo típico disso, dessa situação, pode ser apresentado nas lojas. Veja a negociação na prática que vai ser apresentada agora. Imagine que você está em uma loja de roupas e acaba de comprar calças, blusas e casacos no valor de R$1.000. O vendedor então lhe oferece alguns acessórios que custam R$200. Você diz que não precisa deles, ao que o vendedor lhe responde: mas você pode pagar em 8 vezes sem juros. Imagine só, a prestação vai ficar em R$25 por mês. O perigo aí é comparar as palavras do vendedor, R$25 versus R$1.000, e cair na armadilha, assumindo sem qualquer resistência um compromisso 20% superior ao seu objetivo previamente estabelecido. O que nós vimos nesse caso? O vendedor utilizou-se de astúcia. Ele não falou com o cliente que ele teria que desembolsar 20% a mais. Ele acenou com uma pequena quantia, uma pequena parcela. Isso na prática funciona, porque as pessoas ficam influenciadas pela quantia pequena e tomam decisões inadequadas, pois adquirem algo que não precisam, simplesmente porque acham que vão pagar uma pequena parcela. Por que nós nos comportamos assim? É inacreditável, mas todos nós hierarquizamos dinheiro. Quantias maiores comparadas com quantias menores, ou dinheiro caído do céu, vindo de uma loteria, de jogo, de herança, perdem o seu valor e importância. E nessas condições, nós também perdemos a referência. Por exemplo, se a gente entra numa loja e tem a intenção de comprar um abajur,
dependendo da situação, da nossa intenção de compra, nós mudamos a nossa decisão. Por exemplo, se eu quero comprar o abajur para iluminar simplesmente como decoração para o meu escritório, eu vou escolher um abajur que me atenda dentro do que eu preciso, mas eu vou olhar preço também. Mas se eu estiver decorando o meu escritório e gastando, por exemplo, um valor significativo na decoração, eu faço a opção por um valor de abajur maior, porque eu comparo com o investimento total que eu estou fazendo no escritório, na decoração, e penso, poxa, já que eu estou gastando tanto, o que vale isso? Nada. E, às vezes, eu decido pelo abajur de preço mais alto. Quaisquer que sejam as âncoras, elas interferem no nosso raciocínio e impedem que a gente veja a situação com clareza e, muitas vezes, nos obriga a tomar decisões inadequadas. Isso acontece muito quando a gente vai adquirir algo. Veja a situação seguinte na negociação na prática. Pense em alguém que precisa comprar um par de óculos. Como este é um produto que não se costuma comprar com frequência, a maioria das pessoas não faz ideia de seu preço. Para tentar compensar sua falta de informação, esta pessoa pergunta ao vendedor quanto custam os óculos que a interessaram antes de experimentá-los. Ao invés de informá-la do preço exato, o vendedor sabidamente diz algo como: não se preocupe, é menos de R$2.000. É claro que é menos de R$2.000, pensa a pessoa. Mas quanto menos? Será que os óculos custam R$1.500? Não, é muito. Sucessivamente a pessoa vai ancorando o número até chegar a um valor que para ela é justo, digamos R$500. Esta quantia então fica ancorada na mente dela. Após escolher os óculos, pergunta novamente ao vendedor quanto eles custam e a resposta dele é só R$300. Ela, que estava preparada para pagar R$500, acha o preço baratíssimo, paga à vista e não pede desconto. O que nós vimos? O vendedor fez com que o cliente trabalhasse para ele. O cliente, inconscientemente, começou a estabelecer as âncoras para ele mesmo. E ao comparar a âncora que ele tinha estabelecido para ele, o preço que ele estava disposto a pagar, com o preço que realmente, posteriormente, o vendedor falou, ele notou que estava tendo uma grande vantagem. E ele não teve nenhuma resistência para adquirir o óculos. E, ao adquirir o óculos, ele ainda se sentiu muito feliz, achando que estava fazendo um grande negócio da vida dele. Por que isso acontece? Porque a ancoragem, ou o uso indevido de dados incorretos, afeta o julgamento das pessoas e as encoraja a tomar decisões inadequadas, principalmente financeiras. O resultado é que as pessoas sentem muito mais confiança nas suas próprias avaliações e se tornam mais seguras nas decisões que tomam, muito mais do que deveriam estar, porque as avaliações dessa pessoa estão contaminadas. Um exemplo dessa situação eu poderia mostrar para vocês através do seguinte relato. Uma senhora, uma fazendeira, determinado dia, ela percebeu que estava parando na fazenda dela um carro de uma companhia de eletricidade. Naquela época, ela sabia que aquela companhia de eletricidade estava investindo na eletrificação rural, mas que a companhia de eletricidade cobrava uma taxa dos fazendeiros para fazer isso. Receosa e temerosa de ter que pagar essa taxa, ela não queria que o sistema de eletricidade fosse até a fazenda dela. Ela não queria investir nenhum dinheiro nisso. Então ela se preparou para reagir, para resistir à argumentação do representante da companhia de eletricidade. Logo depois, o carro parou em frente à porta e desceu um engenheiro da companhia de eletricidade. Quando ele estava subindo os degraus da fazenda, da casa, antes de chegar, ela abriu a porta e declarou para ele: eu não tenho o menor interesse em pagar por um serviço de eletricidade, que eu não quero eletrificar a minha fazenda. Qual não foi a surpresa dela quando o engenheiro da companhia de eletricidade falou assim: não, minha senhora,
eu não vim aqui vender eletricidade para a senhora. Eu vim aqui comprar seus ovos, os ovos da sua granja, porque eles são os mais famosos da região. O que aconteceu com aquela senhora fazendeira? Ao perceber que o carro estava entrando na fazenda, ela concluiu inadequadamente que aquele carro traria um representante da companhia de eletricidade para vender o serviço para ela. Por isso ela ancorou a mente dela essa ideia e queria, com toda a força, rejeitar qualquer que fosse a proposta. E ela ficou surpreendida, ficou surpresa, porque o que ele queria era exatamente outra coisa. Ela reagiu exatamente de acordo com a âncora que ela colocou na mente dela. O segundo tema que nós vamos falar diz respeito aos benefícios. É aquilo que todas as pessoas buscam para atender prioritariamente aos seus interesses. Por exemplo, quanto que custa um relógio que é vendido na mão, no vendedor ambulante? Talvez R$10, R$15. Como máquina de marcar horas, o relógio desse vendedor ambulante é o melhor do mundo. Agora eu vou fazer uma pergunta. Qual é o preço de um relógio Rolex suíço? Bom, um relógio Rolex suíço, original, ele tem um preço dele acima de R$1.000. Alguns muito mais que R$1.000. Como máquina de marcar horas, o relógio Rolex é muito pior do que o relógio do camelô. Porque o relógio do camelô, ele é movido através do cristal de quartzo. E o relógio Rolex, o sistema dele é mecânico. Portanto, em termos de máquina de marcar horas, o do camelô, o do vendedor ambulante, é melhor do que o relógio Rolex. Todavia, quem compra um relógio Rolex está querendo adquirir uma máquina de marcar horas? Muito provavelmente não. Está procurando status e outras coisas mais. E para isso, ela paga um valor superior. Vocês querem ver outras referências? Por exemplo, o que exatamente a Coca-Cola vende? O que a Danone vende? E a Copenhagen? O que exatamente ela vende? E o Sedex, dos Correios? O que exatamente ele vende? E a Harley Davidson? Essa empresa vende exatamente o quê? Você pode pensar que a Coca-Cola vende refrigerante. Você pode pensar que a Danone vende iogurte. Você pode pensar que Copenhagen vende bombons e chocolates. Que a Harley Davidson vende motocicletas. E que o Sedex vende serviço de encomendas. Mas isso não é verdade. Essas empresas fabricam esses produtos ou oferecem esse tipo de serviço, mas elas vendem outra coisa completamente diferente. Por exemplo, a Danone produz iogurte, mas o que ela vende é saúde. A Harley Davidson, ela produz motocicletas, mas o que ela vende exatamente é um estilo de vida. E a Copenhagen? A Copenhagen, ela produz bombons e chocolates, mas o que ela vende exatamente é presente em forma de chocolate. A Coca-Cola, ela produz refrigerante. Refrigerante é xarope americano diluído em água e adoçado. Mas o que a Coca-Cola vende mesmo é emoção para valer. E o Sedex, embora apresente um serviço de encomendas urgentes, o que ele vende realmente é paz, segurança. As pessoas, em geral, não estão preocupadas com os produtos em si, mas o foco delas está nos benefícios que elas podem tirar desses produtos. Por exemplo, um relógio Rolex torna o seu proprietário uma pessoa mais distinta. E é isso que a pessoa busca. Um carro esporte torna o seu proprietário, o seu dono, uma pessoa mais atraente. Um creme de beleza rejuvenesce a pessoa. Se você perguntar a uma pessoa, alguém, quanto que ela pagaria no pote de 100 mililitros de triosfato de adenosina, a pessoa responderia que não pagaria nada. Entretanto, um pote de creme anti-rugas da marca Shiseido vale uma fortuna. O que contém esse pote é triosfato de adenosina, mas a pessoa não compra triosfato de adenosina, compra o rejuvenescimento, e isso vale.
Sem esse fascínio, ninguém vai investir o seu dinheiro no produto. Veja o que diz Philip Kotler a respeito disso. Não existem mais produtos, somente percepções. Vamos exemplificar essa declaração de Philip Kotler com um produto. Por exemplo, batom. O produto batom é constituído de manteiga de cacau, de hidratante, tem protetor solar, tem o carmim que dá a cor, a pigmentação. Quando uma moça, uma jovem entra numa loja para comprar batom, ela está comprando, é isso? Manteiga de cacau, misturado com carmim, hidratante e protetor solar? O que exatamente ela está comprando? O que ela está comprando é a expectativa de benefício. Uma mulher que é bela quer se ficar linda, a linda ficar maravilhosa, a maravilhosa ficar fantástica. Por isso, ela não compra o produto parafina ou manteiga de cacau, hidratante, protetor solar e cor. Ela está adquirindo esperança. O produto é batom, o benefício é a esperança. Vejamos agora um outro exemplo. Imagine uma ação de uma empresa qualquer, de capital aberto, que tem as suas ações negociadas na bolsa. Vamos ver qual é a relação entre produto e benefício. Quem compra uma ação tem certeza absoluta que aquela ação vai subir, senão ele compraria outra. E quem vende tem certeza absoluta que aquela ação vai cair, porque senão ele venderia outra. Ambos têm expectativa de lucro. Esse é o benefício. O produto, a ação, as pessoas nem tocam. Ela fica na corretora. Então o produto é aquele pedaço de papel. O benefício é a expectativa de lucro. Todos nesse mundo se preocupam, em primeiríssimo lugar, com si próprios. As pessoas, em geral, estão preocupadas em atender e satisfazer seus próprios interesses. Se nós tivéssemos a capacidade de ouvir todas as ligações telefônicas, todo o sistema de comunicação de uma companhia dessas, qualquer aí de comunicação, e pudéssemos ouvir as conversas, os diálogos, algumas palavras seriam comuns, como vai, o tempo está bom, etc. Mas a palavra que a gente iria mais ouvir seria a palavra eu. Quem está na festa? Eu, fulano e Beltrano. Ninguém fala, foi fulano, Beltrano e eu, porque eu sou a parte mais importante do meu universo. Então estou preocupado, em primeiríssima mão, comigo, em primeiro lugar. Os selos fazem parte da minha coleção. Esse carro que estou dirigindo é meu. Eu sou elogiado pela minha beleza, pela minha simpatia, pela minha inteligência, minha competência, meu charme. Sempre eu. Quando eu digo eu quero também explicar que isso engloba as coisas que eu represento. Por exemplo, 2 monges estavam no mosteiro, caminhando no mosteiro, e um estava fumando e o outro não estava fumando, embora fosse fumante. O que não estava fumando virou-se para o que fumava e perguntou: ué, o monge superior permitiu que você fumasse? Ele respondeu: perfeitamente. Aí o que não fumava comentou: engraçado, eu solicitei ele permissão para fumar e ele não permitiu. O que estava fumando virou-se para ele e falou assim: como exatamente você pediu? Bom, eu disse para o monge superior perguntei ao monge superior se eu poderia fumar enquanto eu rezava. E ele respondeu que não. O que fumava virou-se e falou: bom, eu fiz a pergunta diferente. Eu virei para o monge superior e perguntei: monge superior, eu vou fumar agora. Enquanto eu fumo, eu posso rezar? Ele respondeu: sim. Estou usando essa parábola apenas para ilustrar que quando a gente muda a pergunta, a gente obtém outro tipo de resposta. Posso dar um outro exemplo. Vamos imaginar que a gente pergunte a alguém se essa pessoa quer adquirir um computador. Muito provavelmente, uma das pessoas, ou uma grande parte de pessoas, pode responder não. Entretanto, se eu mudar a pergunta,
eu também mudo a resposta. Em vez de perguntar à pessoa, você quer comprar um computador? Eu poderia perguntar, você quer reduzir suas despesas administrativas e trabalhar com mais eficácia? A resposta, com certeza, será sim. Como a gente reduz as despesas administrativas ou trabalha com mais eficácia? Bom, através do computador. Mas eu não posso acenar com o computador que é produto. Eu tenho que acenar com o benefício. Essa é a diferença. Vamos imaginar a indústria do tabaco, que produz cigarros. O que é exatamente cigarro? Cigarro é uma mistura de fumo, alcatrão e pólvora. E o cigarro, ele provoca nos seres humanos, nos fumantes, efeitos físicos colaterais, tosse, rouquidão, pigarro, doenças pulmonares, inclusive câncer. Isso sem contar com a dependência. Mas o que exatamente as indústrias de tabaco vendem? O que as companhias de tabaco vendem é masculinidade e sucesso, em alguns casos, ou sedução em outros casos. Até algum tempo atrás, a propaganda de cigarros era permitida. E o que as companhias de cigarros mostravam? Mostravam homens fumando em automóveis elegantes, em iates, rodeados de belas mulheres. Ou então, mostravam cenas do campo, com animais correndo, tentando traduzir aquela situação para a virilidade masculina, com o chamado, fume e você vai ser viril tanto quanto esses animais. Esse era o recado. E esse recado influenciou muitas pessoas que chegavam à conclusão que fumar tinha um determinado charme. E o que está acontecendo hoje? O governo não só proibiu a propaganda para não influenciar as pessoas, principalmente aos novos fumantes, e o governo objetiva anular os benefícios que são vendidos pela indústria de tabaco. Agora, imagine um automóvel. De que é feito um automóvel? Se você pensar, o automóvel é feito de chapa de aço, fio, arame, borracha, vidro. Isso que constitui um automóvel. Inclusive os automóveis de luxo. Mas pense num automóvel Mercedes-Benz. O que ele oferece? Qual o benefício dele? Bom, o produto é aço, misturado com fio, mas o automóvel Mercedes-Benz oferece requinte, classe, conforto, categoria e status. E é isso que as pessoas pagam. O terceiro ponto é valor percebido. Os objetos não têm o mesmo valor para as pessoas. Vamos imaginar, por exemplo, uma floricultura. Alguém vai na floricultura e compra um arranjo de flores para a pessoa que ele ama e envia esse arranjo maravilhoso para a pessoa que ele ama. A pessoa que recebe aquele arranjo de flores vai sentir muito valor naquele gesto. Agora, vamos imaginar que alguém tivesse encomendado na floricultura um arranjo de flores e não tivesse passado para buscar. A floricultura, talvez no final do dia, vá descartar aquele arranjo, vai jogar fora. Para não fazer isso, a dona da floricultura resolve fazer um ato de justiça social. Por exemplo, tem uma mendiga, uma pessoa mendiga lá na rua, ela oferece aquele arranjo para a mendiga. Vocês acham que aquela mendiga vai valorizar aquele arranjo de flores como a pessoa que recebeu, como gesto de uma pessoa amada? Muito provavelmente não. O arranjo de flores não tem o menor valor para a mendiga. Agora vamos imaginar que uma pessoa decida presentear uma pessoa amada com bombons. Ele sabe que a pessoa amada gosta de bombons e ele quer presenteá-la com bombons finos, adquiridos numa loja sofisticada. Ele entra na loja sofisticada, escolhe uma caixa de bombons maravilhosa e fica sabendo o preço e vê que o preço é exorbitante para uma quantidade pequena de bombons. Como ele sabe que a amada dele adora bombons, ele toma outra decisão. Ele vai usar o mesmo valor financeiro, monetário, mas vai comprar aqueles bombons em outro local. E ele atravessa a rua, entra num bar e adquire o mesmo valor monetário de bombons vendidos num bar. É claro que o bombom do bar
o preço é muito baixo. Portanto, a quantidade de bombons que ele vai adquirir é enorme. Mas quando ele chegar na casa da amada dele, com um volume enorme de bombons adquiridos no bar, não vai causar o mesmo efeito que se ele tivesse adquirido esses bombons na loja fina, sofisticada de bombons. Porque o bar vai vender produtos e na loja fina vai vender presentes. Um vestido que pertenceu a Lady Di foi leiloado na Inglaterra por 50 mil euros. Quanto você pagaria no vestido que pertenceu a Lady Di? Se esse vestido não tiver nenhum valor para você, é fácil imaginar a resposta. Talvez ele também não tenha nenhum valor para mim, mas para a pessoa que adquiriu, o valor é elevado, porque ele pagou 50 mil euros. Essa questão do valor percebido pode ser mostrada com clareza nos programas de auditório que distribuem prêmios para os participantes. O que normalmente acontece? Um participante desses programas de prêmios, eles são sabatinados e, dependendo do acerto, né, das respostas que eles dão, eles conseguem ganhar quantias exageradas, prêmios exagerados em dinheiro. Muitas vezes, quando eles erram nas respostas ou desistem no meio do caminho, então eles recebem prêmios chamados de consolação. Normalmente são eletrodomésticos, que, ainda que sejam valiosos, para a pessoa que recebe, ela vivencia um sentimento de frustração. Por que ela vivencia um sentimento de frustração? Porque ela compara com as quantias elevadas de dinheiro que ganharia caso tivesse continuado e acertado tudo. Mas essa questão, ela nos inquieta. E vou dizer por quê. Se nós estivéssemos na nossa casa, não estivéssemos participando de nada, e alguém chegasse e nos presenteasse com eletrodomésticos, a gente não ficaria feliz? Por que a gente ficaria feliz? Porque a gente não tinha expectativa de ganhar nada. Então, a percepção do valor é muito alta, muito grande. Nós percebemos como valor esse presente. Eu, uma vez, cheguei no aeroporto, e era um domingo, e eu não consegui sair do aeroporto, porque o estádio de futebol principal da cidade era próximo do aeroporto. E o jogo que o time daquela cidade tinha acabado de ganhar, tinha acabado o jogo, e a torcida tomou conta do aeroporto, tomou conta de todas as vias de acesso. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você comemoraria se o seu time ficasse em último lugar no campeonato? Muito provavelmente não. Mas esse time estava comemorando o fato de ter ficado em último lugar no campeonato. Sabe por quê? Porque ele conseguiu não ser rebaixado. Então, aquela vitória teve um sabor de valor muito grande. Porque não era o fato do time ter ficado em último lugar, mas sim dele não ter sido rebaixado. Essas mesmas constatações a gente pode observar com os atletas que disputam qualquer modalidade de esporte. O vice-campeão, medalha de prata, ele vivencia, ele experimenta um sentimento de frustração muito maior do que quem fica em terceiro lugar, medalha de bronze. Da mesma forma, essas situações podem acontecer com quem vende um automóvel. Vamos ver a negociação na prática. Vamos imaginar que uma proprietária de um veículo decida vender seu carro e acha que seu valor de mercado é, por exemplo, R$20 mil. Ela, portanto, objetiva vendê-lo por esse valor. Mas sabendo que qualquer comprador tentará pechinchar para reduzir o preço, decide iniciar pedindo R$22 mil pelo carro, esperando que, através da negociação de concessões com o comprador, consiga vendê-lo pelos R$20 mil. Entretanto, quando ela informa o valor pedido, R$22 mil, esperando uma contraproposta do comprador, e ele aceita de imediato, o estado psicológico da proprietária fica desequilibrado, porque ela percebe que pediu pouco e experimenta uma sensação de perda. Nessa situação,
tenta compensar esse sentimento de perda, informando que o CD Player não está incluído e que as rodas especiais também não. O que nós vimos? A moça, embora tenha vendido o automóvel dela por um valor superior ao que ela esperava vender, porque ela queria vender por 20, vendeu por 22, ela experimentou um sentimento de perda e ficou frustrada por isso. Qual é a moral da história? Vendendo ou comprando alguma coisa, nunca deixe de pechinchar. Você vai conseguir dois objetivos com isso, dois benefícios. Primeiro, você pode alcançar resultados melhores na sua negociação. Se estiver comprando, você vai pagar menos. Se você estiver vendendo, você vai alcançar um preço maior. E o mais importante de tudo, você vai fazer com que a outra pessoa fique com a percepção que ganhou. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Minha recomendação para vocês é a leitura do livro Fundamentos da Negociação. Esse livro foi escrito por 3 professores americanos, o Roy Lewick, o David Saunders e John Minton, é da editora Bookman. Esses professores, nesse livro, eles discorrem sobre todos os temas que nós vimos nessa aula. Ancoragem, valor percebido e benefícios. Um bom estudo para vocês.